Nós estamos encerrando hoje, então, a nossa série de mensagens Comece Certo. Nós falamos, olha, 2026 você precisa começar certo. E se existe uma forma de começar certo é mergulhado na presença. É você entender o quão importante é você querer mais de Deus. Desafiar a sua acomodação, desafiar essa postura, muitas das vezes, de passividade, é mergulhar. Mergulho, a gente sabe que ele precisa ser intencional, é uma ação que você faz. Né? A água não vem até você para você mergulhar, é você que vai na água, né? Então você mergulhar. E mergulhar é buscar o profundo, não é sair do raso. Então, se existe uma forma de nós começarmos certos, é mergulhado na presença. Então, se você ainda não está mergulhando, começa. Se a água ainda está na canela, aí, irmão, começa a mergulhar mais, começa a ir mais profundo dessas experiências com Deus, dessa vida com Deus. Tá? Existem muitas formas de mergulhar na presença de Deus, de estar mais disponível para receber de Deus. Abra o seu coração, diga, Senhor, 2026 eu quero experimentar coisas que eu ainda não experimentei. Não importa quantos anos eu tenho de crente, sabe por quê? Porque Deus não é um Deus de passado, Deus não é Deus de uma experiência. Deus é Deus de coisas novas. Você pode ter tido muitas experiências espirituais, eu tive muitas experiências, 40 e tantos anos dentro da igreja, mas eu sei que Deus não está limitado, o poder dele não parou lá. Não foi só aquilo que eu já vivi, ele tem coisas novas e ele pode fazer coisas novas, amém? Então nós vimos na segunda semana, comece certo, plantado na igreja. Plantado na igreja. Nós falamos sobre a importância de estarmos plantados na igreja, sim. Nós entendemos que nós somos a igreja, mas entendemos que existe um lugar, um ambiente onde nós podemos nos reunir, onde nós podemos olhar um na cara do outro, onde a gente pode entender que ser humano tem dificuldades, tem problemas, tem lutas, mas também tem vitórias, também tem conquistas, também tem realizações. É aqui que nós olhamos muitas vezes juniores, né, rompendo aí as suas limitações, pegando o microfone, fazendo uma leitura. Não é fácil, viu? Você congela, porque é um momento que todo mundo senta e fica te olhando. Né? Então, plantado na igreja. E veja, nós não estamos falando de sermos apenas frequentadores, né? Frequentadores, é estarmos plantados, é criarmos raízes. Nós sabemos muito bem que uma planta, quanto mais profunda forem as suas raízes, mais estável ela vai estar. Semana passada, o Fábio falou sobre estar fortalecido no Espírito. Tá? Comece certo, fortalecido pelo Espírito. Nós sabemos que toda a nossa dependência está em Deus, né? Está em Deus, na pessoa do Espírito Santo. Ele falou aqui, eu ouvi um pouco da mensagem, mas ele falou aqui, dentre algumas coisas que ele falou, a importância de nós nos lembrarmos e entendermos da presença do Espírito Santo em nós. Né? Da presença do Espírito Santo, ele é esse amigo, ele é esse conselheiro, ele é esse alguém, o Espírito Santo é uma pessoa, é esse alguém que está conosco, é esse alguém que está conosco. Então, comece certo, fortalecido pelo Espírito, e o nosso tema hoje é comece certo, focado no propósito. Fale comigo, focado no propósito. Você poderia dizer para a pessoa que está ao seu lado aí que nós somos a igreja? Poderia dizer para ela? Então, olha para ela aí, diga quem nós somos. Diga aí, não tem ninguém do teu lado? Olha atrás de você. Movimente-se, olha para ele. Diga quem nós somos, diga quem nós somos. Diga para ele, nós somos a igreja. Diga para ele, nós somos a igreja. Preste atenção, irmãos. Olha só, essa frase significa algo muito importante. Tá? Quando nós dizemos nós somos a igreja, significa que não estamos falando de alguém lá fora. Nós estamos falando nós somos a igreja. Então, nosso olhar não está lá fora. Quando nós dizemos nós somos a igreja, nós estamos falando de nós. Nós estamos falando de nós. Por isso eu pedi para você olhar para quem está do seu lado e dizer nós somos a igreja. Porque existe essa cultura do eu. Eu sou a igreja, eu só sou igreja quando eu sou igreja com o Davi. Eu não sou igreja sozinho. Não existe isso. Não existe
o dedo só é dedo, ele só tem vida porque ele está ligado no corpo. Ele está ligado no resto do corpo. Cada parte do corpo só tem vida quando ela está conectada. O corpo é um. Ele tem vários membros, mas o corpo é um. Quando nós falamos, então, de sermos a igreja, a primeira coisa que nós precisamos pensar é trazermos o olhar para dentro. Nós não estamos falando do lado de fora. Nós não estamos falando de pessoas que estão lá fora. Nós estamos falando de nós. Marcos capítulo 2, versículo 1 ao 4, eu vou ler na NAA, Nova Almeida Atualizada. 2, 1 ao 4. Diz o texto: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Amém? Eu vou parar aqui na leitura, mas eu queria que a gente olhasse para esse texto, que ele é muito conhecido. E geralmente nós pregamos esse texto quando nós queremos falar sobre cura, quando nós queremos falar sobre este milagre, sobre o milagre da cura física deste homem, ainda que Jesus também tenha curado a alma dele, o espírito dele, né? Dizendo a ele, olha, teus pecados estão perdoados. Mas eu queria que nós olhássemos hoje esse texto para um outro prisma. Nós olhássemos hoje para esse texto por uma outra visão, por um outro olhar. E qual olhar que eu gostaria que nós tivéssemos sobre esse texto? Tentar comparar. É isso que eu quero hoje. Eu quero que nós comparemos esse episódio com 2 posturas diferentes. Tá? Não quero falar de 2 grupos, mas eu quero falar de 2 posturas diferentes. E 2 posturas diferentes daquilo que nós vamos chamar aqui de igreja. O texto não é sobre uma igreja, entenda isso. O texto não é sobre uma igreja. Mas eu quero que a gente traga essa visão, porque nós estamos falando sobre igreja. Eu falei, nós somos a igreja. O nosso desafio 2026, em janeiro agora, 25 de janeiro, o nosso desafio é começar 2026 de maneira certa. E começar 2026 de maneira certa significa começar focado no propósito. Se nós entendemos que o nosso tema de hoje é focado no propósito, nós precisamos entender que como igreja nós temos propósitos. E não é um só. Não é um só. Existem vários propósitos. Mas eu quero usar um deles hoje. Então preste atenção. É isso que eu quero que a gente olhe. É com essa visão e com esse prisma que eu quero que a gente olhe esse texto. Nós vamos olhar para esse texto, nós vamos olhar para o capítulo 2 agora. E nós vamos olhar para 2 grupos, então, 2 grupos diferentes de uma mesma igreja. E sabe que, quando nós olhamos para esse texto, numa leitura rápida aqui, a gente nem precisa se aprofundar muito, mas numa leitura rápida, a gente já pode entender, olhando para esse texto, imaginando uma igreja com 2 posturas diferentes, nós já podemos entender como algo bom pode se tornar um problema quando se perde o foco. Quando nós olhamos para uma leitura rápida aqui, sem precisar aprofundar, sem precisar se aprofundar, uma leitura rápida, só uma leitura básica aqui. Nós já identificamos aqui, se nós olharmos para ele, para esse texto, e tentarmos imaginar uma igreja com 2 posturas diferentes, é exatamente isso. A primeira coisa, nós já percebemos como algo bom pode se tornar muitas vezes um problema quando se perde o foco. Preste atenção, o texto vai nos dizer que Jesus estava presente. Jesus estava presente. O texto vai dizer que a casa estava cheia. O texto vai dizer que a palavra estava sendo anunciada. Tudo isso é bom? Sim ou não? Ao considerarmos uma igreja, isso é bom? Sim ou não? Casa cheia, é bom sim ou não? Uma igreja cheia, é bom sim ou não? Jesus estar presente na igreja, é bom sim ou não? A palavra estar sendo pregada nesse ambiente de igreja, é bom sim ou não? Qual é o problema?
Preste atenção, qual é o problema? Agora que eu quero que você entenda como algo bom pode se tornar um problema quando perdemos o foco. Qual é o problema? O problema é o necessitado que está do lado de fora. O problema é o necessitado que está do lado de fora. A casa está cheia, Jesus está presente, a palavra está sendo pregada, mas o necessitado está do lado de fora. Isso nos ensina uma lição. Uma igreja pode fazer muitas coisas certas, muitas coisas boas, mas mesmo assim perder o seu foco. Veja, nós estamos falando de uma igreja com duas posturas diferentes. Duas posturas diferentes. Então a primeira postura que nós estamos vendo aqui é algo bom, não é ruim. Ora, imagina você ir numa igreja onde Jesus não está presente. Então o que está acontecendo ali é bom. A casa está cheia. O texto vai dizer que está cheio. Tem gente pelo lado de fora, gente pela janela, gente pela porta, parado na porta, olhando pela janela. A casa está cheia, a igreja está cheia, Jesus está ali presente, a palavra está sendo pregada. Todo mundo está atento ao que Jesus está fazendo. O problema é que todo mundo está atento para o que está acontecendo dentro, que ninguém consegue perceber o que está acontecendo fora. Então veja, essa é uma questão que a gente precisa considerar. Essa é a grande tensão que nós precisamos olhar seriamente no que diz respeito à igreja. Nós somos a igreja. Nós acabamos de dizer aqui, nós somos a igreja. A igreja, a instituição, o prédio, a construção faz parte desse contexto e ele é favorável, porque é aqui que nós nos reunimos, é aqui que edificamos a nossa fé, é aqui que nós, já falei, olhamos um para o outro, vemos que pessoas também têm dificuldades, têm problemas, às vezes vemos que pessoas estão tristes dentro da igreja, a gente pode ser usado por Deus para ministrar uma palavra para essa pessoa. Então veja, a primeira tensão desse texto, a primeira questão que a gente precisa olhar aqui, é exatamente essa: tudo que está acontecendo aqui é bom. O único detalhe, e eu quero que você entenda que quando perdemos o foco, independente de qual foco seja, sempre quando perdermos o foco, tudo que é bom perde o propósito. Pode ser bom, mas vai tirar o nosso propósito, a intenção, a essência daquilo que verdadeiramente somos. Então, uma igreja pode fazer muitas coisas, uma igreja pode fazer coisas maravilhosas, coisas boas, ela pode ter uma estrutura extraordinária, ela pode ter um culto relevante, ela pode ter apresentações, ela pode ter todas essas coisas. Ela pode estar fazendo algo bom, mas mesmo assim perder o seu foco. E quando ela perde o foco, o problema está instalado. O versículo 2, o texto vai dizer: muitos se reuniram ali. Gente, é o sonho, eu sei que é o seu, é o meu, eu sei que é o nosso sonho. Tem muita gente na igreja, muitos se reunindo. Eu sei que esse é o nosso sonho. O texto do versículo 2 vai dizer: muitos se reuniram ali a ponto de não haver nem mesmo lugar à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Você olha, está tudo certo. Você olha e diz: está tudo certo, igreja cheia, pastor, que maravilha, a igreja estava cheia hoje, né? Coisa boa, Jesus se fez presente, que palavra poderosa. Sabe, tudo isso é bom. Você olha, não tem nada de errado. Numa primeira visão do texto, não tem nada de errado. A multidão não era má, as pessoas que estavam reunidas ali não eram incrédulas, mas o problema é que elas estavam no caminho. Elas estavam no caminho. O versículo 2 continua dizendo, o versículo 3, o versículo 4 vai dizendo: e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão. Olha que interessante. Está tudo bem nessa igreja. Está tudo maravilhoso. O grande problema é que eles estão tão focados para dentro que eles se tornam até um obstáculo para aqueles que querem entrar. É interessante isso. Não dá para a gente refletir um pouco sobre isso? Esse é o problema. Quando a igreja perde o foco, ela se torna um obstáculo.
ela se torna um obstáculo para aqueles que querem se aproximar de Jesus. E aqui o problema não são números, talvez você diga, então é melhor não ter igreja cheia. Nos ocupamos tanto com o que acontece aqui dentro, que deixamos de enxergar o que ainda está lá fora. Casa cheia é bom demais. Casa cheia é bom demais. Viver, ouvir a este lugar, ouvir a palavra de Deus, cantar louvores a Deus, desfrutar do ambiente é bom demais. Jesus se fazer presente, então, é extraordinário, é maravilhoso. Desfrutar da presença de Jesus, então, nem se fala. Tem dia que a gente sai da igreja dizendo, pastor, que culto maravilhoso. A gente sabe, nossa, hoje que liberdade do Espírito. Nossa, hoje Deus se moveu de uma forma sobrenatural, o Espírito Santo nos levou a momentos, a gente sai extasiado. Tem vezes que a gente sai, nossa, sai todo borrado, as mulheres saem borradas, cabelo não sabe aonde. Tudo isso é muito bom, mas se tudo que nós recebemos aqui acaba em nós, perde o propósito. Se eu venho no culto e eu saio satisfeito, cheio da presença de Deus, mas eu não sou capaz de derramar aquilo que eu recebi sobre quem está lá fora, perdeu o propósito. Se eu não tenho para quem contar a boa nova daquilo que eu estou vivendo, como igreja eu perdi o propósito. Entende isso? Sabe, irmãos, não tem como desfrutar de algo tão precioso e não querer que outras pessoas descubram essa pedra, essa pérola de grande valor. É impossível nós só vivermos essa religiosidade, só vivermos essas experiências sobrenaturais, de igreja, de culto. Mas quando chegamos lá fora, onde o necessitado verdadeiramente está, nós não derramamos daquilo que recebemos. Então esse é o grande problema. Por isso nosso tema, comece certo, focado no propósito. O propósito de Cristo revelado na tua vida não é benefício próprio. É para que através de você, vós sois o sal da terra. Caio Fábio, se não me falha a memória, nos seus primórdios, e se não me falha a memória, é ele que tem uma mensagem que ele fala que sal dentro do saleiro não tem valor. O sal dentro do saleiro não tem razão, ele não tem propósito. Ele só ganha propósito quando ele é retirado de lá, quando ele serve para salgar, temperar, ou seja lá como é que se fala, a comida, a salada, a carne, aí ele ganha propósito. O sal dentro do saleiro não tem propósito, ele só ganha propósito, ele só se torna quem ele é quando ele sai de lá de dentro. Então é sobre isso. Às vezes nós focamos, estamos tão focados em nós mesmos, que nós queremos que tudo que Deus tem seja só para nós. E nós guardamos só para nós. Porque parece que se nós dermos aquilo que estamos recebendo, nós vamos ficar sem. Entenda, o reino de Deus é um reino de multiplicação. Mas ele só multiplica aquilo que você entrega. Ele não multiplica aquilo que você retém. A multiplicação não está na retenção. A multiplicação está na generosidade, na doação, naquilo que você entrega. Lembra daquele menino? 5 pães e 2 peixes? Só foi multiplicado toda aquela fartura na vida daquele menino exatamente porque ele entregou 5 pães e 2 peixes nas mãos de Jesus. Então preste atenção, no reino de Deus você não perde. No reino de Deus nós não perdemos. O reino de Deus não é um reino de esvaziamento no sentido de perda. No reino de Deus, quando você se esvazia para ganhar e para receber mais. Você não esvazia para ficar vazio. No reino de Deus você se esvazia, e quanto mais você se esvazia, mais Deus tem espaço para dar. Então é exatamente sobre isso. Quando nós olhamos para esse texto, às vezes nós estamos tão ocupados com o que está acontecendo aqui dentro, nós deixamos de olhar para o que está lá fora.
Ah, como eu gosto de ir na igreja. Ai, como eu adoro estar. Olha, pastor, eu adoro estar na igreja. Pastor, eu amo estar na igreja. Esse amor que você tem por desfrutar da presença de Deus, por estar na igreja, precisa ser conhecido pelas outras pessoas. Se para você isso é um prazer, esse prazer, eu vi um vídeo, a gente sabe que tem que ter muito cuidado hoje com essa internet, né? Qualquer um faz qualquer coisa para ganhar like e tal, mas ela é uma reflexão, ela é uma grande reflexão. A mulher, ela diz o seguinte, olha, eu sou vizinho de uma igreja. Aqui, ela diz literalmente vizinha, muro, muro com muro, muro com muro. E ela disse, nunca ninguém dessa igreja bateu palma aqui na minha casa, me convidando para ir num culto. Ela disse, muitas vezes eu estou no portão da casa, as pessoas chegam na igreja, algumas até cumprimentam, mas nunca me convidaram. Eu já passei na porta da igreja e nunca ninguém me parou para me convidar. Eu sei, eu não estou, eu estou falando, eu estou expressando uma realidade. Eu sei que a gente pode dizer, mas por que não vai? Não vai porque não quer. Irmão, se fosse assim, todo mundo estava salvo. Porque todo mundo quer, não tem força, não tem coragem, tem vergonha, não sabe como vai ser recebido num ambiente desses. O cara é calvo, só usa boné, ele pensa, como é que eu vou entrar lá na igreja, porque lá eu vou ter que tirar o boné. Eu até gostaria de ir, mas eu não tiro o boné para nada. E a gente não é capaz de encontrar essa pessoa e dizer, lá você pode ir de boné. Você pode ir de peruca, você pode ir careca, você pode ir de bermuda, de havaiana, descalço. Você pode chegar fedendo a pinga. Você pode chegar do jeito que você quiser. Porque lá tem lugar para você. Será que nós temos coragem para isso? Entenda isso. Às vezes essa expressa uma realidade. Eu já falei para vocês. Eu já contei essa experiência, eu vou contar de novo. De uma vez que nós estávamos aqui, logo, muitos anos, eu tinha acabado de chegar aqui. E o pessoal estava dançando a música da Fernanda Brum, eu vou para a África, eu vou não sei para quem, eu vou não sei para onde. E o pessoal dançando. E para a apresentação da igreja é bacana, é legal, é bonito. E aí eu estava aqui assim, na época, as janelas não eram essas belezas que são hoje. Aí tinha uma pessoa parada ali, eu fui lá. Eu fui ali, né? Eu falei, olha, tem alguém, né? Olhando pela janela, fui lá. Aí cumprimentei, falei, tudo bem, tudo bem. Falei, tá, comecei a conversar com ele um pouquinho. E o pessoal dançando, eu vou para a África, eu vou para não sei para onde, né? Eu vou, né? Aí eu peguei e falei para ele, falei, tá, comecei a conversar com ele, assim, o culto acontecendo aqui. E eu fui lá, falei, vou chamar para vir no culto, né? Aí ele falou assim, eu sou pastor da igreja batista, a segunda batista ou terceira batista ele era. Aí eu falei, Ele falou, eu vim buscar o vizinho aqui para ir no culto, a gente está evangelizando ele. Eu falei, o meu pessoal dançando que vai para a África, nós não conseguimos nem vir no vizinho aqui do lado, gente. Nem no vizinho aqui, veio o pastor lá da Batista, lá do centro da cidade, para fazer a visita para o vizinho, nós vamos para a África. Quase que eu entrei aqui e falei, não vai ninguém para a África. Para. Ninguém vai para a África. Vamos atravessar a rua aqui primeiro? Vamos aqui no vizinho aqui do lado primeiro? Depois, se nós formos nesses vizinhos tudinho aqui, nós vamos para a África. Vamos para a África, vamos para Angola, vamos para a Irlanda, Massachusetts, Orlando. Vamos para qualquer lugar, mas por enquanto vamos aqui. Vamos aqui nos vizinhos aqui. Às vezes nós estamos tão focados. A gente fica olhando assim, mas é vizinho da igreja. Ele que venha. Mas é vizinho, mora do lado da igreja, não vai porque não quer. Irmãos, deixa eu te dizer, com todo respeito e carinho, a palavra corta em mim também. Nós aceitamos essas mentiras do diabo. Nós aceitamos todas as... O diabo diz, não vai nada, o vizinho aí da frente, se ele quiser vir, ele que venha. E o diabo diz isso mesmo, não vai. Não vai nada, se ele quiser vir, ele que venha. Enquanto isso, o diabo está, enredando o cara, enredando a família. E nós estamos aqui dentro, eu vou para a África, eu vou para o Japão.
Sabe, não nada contra. Mais uma vez, nada contra. Deus abençoe quem vai para a África. Mas se nós fôssemos primeiro no vizinho do lado, da nossa casa, nosso colega de trabalho. Ninguém quer. Você já experimentou? Eu falei para o Alessandro não quis, e eu já acho que a Natália também não quer, que a Ana Késia não quer. É verdade, muitos não vão aceitar. Muitos não vão querer. Mas a gente não pode medir um pelos outros. Essa igreja aqui, a primeira postura dessa igreja é estar olhando tão para dentro, ela gosta tanto do que acontece aqui que ela perdeu o foco no seu propósito. Presta atenção, o texto vai dizer que aqueles homens chegaram com o necessitado e não conseguiram entrar. Não conseguiram entrar. Aqui é por causa da multidão. Mas por que muitas pessoas não conseguem entrar nas igrejas hoje? Por que muitas pessoas não aceitam convites? Não vêm? Por que pessoas vêm à igreja, vêm a um ambiente e se deparam com o mesmo louvor que a gente está cantando, ouvem a mesma pregação que a gente está ouvindo e elas não retornam? Será que Jesus não tocou o coração delas? Será que o Espírito Santo não ministrou no coração delas? E eu não quero que essa mensagem seja uma mensagem de acusação, eu quero que ela seja uma mensagem de alerta. E às vezes sim, ela até conseguiu entrar no ambiente, na estrutura, ela até conseguiu entrar no prédio, mas ela não conseguiu se conectar. Não conseguiu se conectar com Deus, com Jesus. Pessoas que vêm de uma outra estrutura denominacional, de uma outra crença religiosa, eles chegam, a primeira coisa que eles olham é as paredes, e eles pensam, mas cadê? Cadê Jesus nessa igreja? E Jesus está dentro de nós. Só que às vezes nós não mostramos Jesus para essas pessoas. Só que às vezes nós não mostramos Jesus para essas pessoas. Então nos tornamos um obstáculo. Nos tornamos um obstáculo. E nos tornamos um obstáculo quando perdemos o foco do nosso propósito. Eu acho que eu tenho que ir lá, eu vou lá adorar a Deus, eu vou lá cultuar, tomara que o pastor termine logo. Que horas são? Já 10:50. A gente está tão focado, a gente está tão, às vezes, focado em vir aqui cumprir o nosso horário e voltar para casa correndo para assistir o Fantástico, para assistir o replay do nosso jogo, do nosso time, que nós ignoramos a dor de alguém, ignoramos a necessidade, ignoramos a ausência de alguém. Então nós nos tornamos, muitas vezes, o obstáculo. E quando nos tornamos obstáculo, exatamente quando perdemos o foco do propósito. Por que somos igreja? Porque Jesus nos salvou. Eu sempre digo, se o objetivo final é nos levar para a eternidade, mas se esse fosse o objetivo direto, no dia que a gente aceitasse a Jesus, levantasse a mão aqui na frente, a gente já cairia morto. Jesus dizia, vem logo, não tem mais o que fazer aí. Mas Ele nos dá o direito à salvação, mas também nos dá uma comissão. Você recebeu, agora você tem que dar. Você recebeu, agora você tem que dar. O que você de mim recebeu, você precisa dar aos outros. Porque a melhor coisa não é receber, a melhor coisa é dar. Preste atenção, eu quero falar rapidinho de 2 marcas de uma igreja focada no propósito. Nós estamos olhando para esse grupo de pessoas que está olhando para dentro. Se tornou um obstáculo para aqueles homens que estavam carregando aquele necessitado. Então, como nós nos tornamos? Então, nós entendemos que aquele grupo de pessoas representa um tipo de pessoas na igreja que perderam o foco. Elas estão felizes com o culto, elas estão maravilhadas com a presença de Jesus, elas estão extasiadas com o que acontece aqui dentro, com o culto do domingo. Ai, poxa, pastor, tinha que ter mais culto dia de semana, vai ter, não se preocupa. Ah, pastor, tinha que ter vigília, vai ter, não se preocupa. Pastor, tinha que ter jejum, vai ter, não se preocupa. Mas às vezes nós ficamos tão focados nisso aqui, perdemos o nosso propósito. Então presta atenção. Como que nós identificamos uma igreja?
focada no propósito. Duas marcas. A primeira delas, o texto vai dizer aí, ó, versículo 3. Trouxeram-lhe, então, um paralítico carregado por 4 homens. Ó, trouxeram-lhe. O que você imagina? Movimento. Movimento. Então, uma igreja focada no propósito está sempre em movimento. Anota aí. Você deveria estar anotando. Uma igreja focada no propósito está sempre em movimento. É aqui que o texto nos convida a fazer uma escolha. Ou nós permanecemos na postura da multidão, que ocupa espaço sem perceber, ou assumimos a postura daqueles que entenderam o propósito e decidiram se mover. Aqueles 4 homens, e a gente não sabe como, mas quando aqueles 4 homens decidiram pegar aquele paralítico, a gente não sabe carregá-lo por quantos metros ou quilômetros, mas quando eles decidiram pegar aquele paralítico, quando eles decidiram se mover, é porque eles entenderam o propósito. Esse grupo de pessoas que representam uma parte da igreja é o grupo de pessoas que diz: eu não posso ficar só vendo o que está acontecendo. Eu não posso ficar só vendo o que está acontecendo. Você consegue entender? Esse versículo é tão simples. Trouxeram-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Ele é tão simples, mas ao mesmo tempo ele é tão poderoso. Por quê? Porque a Bíblia não diz que eles oraram pelo paralítico. E não que não vá orar. Tanto que nós temos um desafio de orar por alguém. Mas o texto não diz que eles oraram pelo paralítico à distância. Preste atenção, o texto não diz que eles apenas sentiram compaixão. Ô, pastor, você viu que o irmão desviou? Isso é sentir compaixão. É um sentimento bom? Bom. Mas isso nos alinha ao propósito? Não. Porque eu posso ficar em casa. Eu posso ficar em casa lamentando pelo irmão que desviou. Eu posso ficar em casa lamentando pela pessoa que não encontrou Jesus ainda. Mas se eu não fizer nada, se eu não me movimentar em direção a ela, eu não entrei ainda no propósito. Você consegue entender isso, meu irmão? Quando nós olhamos para o versículo 4, nós encontramos esse outro grupo que representa uma parte da igreja. É uma igreja em movimento, não paralisada, uma igreja que não está paralisada. É uma igreja que sempre está carregando alguém até Jesus. Entenda, propósito gera movimento. Se você olha para a sua vida hoje, o teu único movimento é pegar o teu carro, a tua moto, a bicicleta, a carroça, tua charrete, vir para a igreja, sentar aqui, esperar o culto terminar e voltar para casa, e amanhã ir trabalhar, voltar a viver a sua vida normal, como se crente tivesse 2 vidas, entenda que se você está vivendo, o teu único movimento é vir à igreja, você perdeu o propósito. Como igreja nós perdemos o propósito. Porque esse movimento, a igreja quando está focada no propósito, o movimento dela é estar sempre carregando alguém até Jesus. Esses 4 homens, eles representam uma igreja que entende que o propósito não se cumpre sentado, mas caminhando. Esse grupo de 4 homens entende que uma igreja não cumpre o seu propósito sentado. Eles saem de onde eles estão, eles pegam o peso de alguém e assumem a responsabilidade. Isso é uma igreja focada no propósito. Uma igreja focada no propósito está sempre em movimento. Ela está sempre se movendo em direção a alguém e está sempre conduzindo alguém a Jesus. Sabe, isso é maravilhoso. Uma igreja focada no propósito não pergunta quem vai fazer.
não pergunta quem vai fazer, ela faz. Ela faz. Mais uma vez, ela não precisa de um movimento evangelístico, porque ela é o sal da terra, ela é a luz deste mundo, e entenda isso. Eu sei, irmãos, e mais uma vez aqui não é sobre acusar pessoas, mas entenda, toda árvore vai dar fruto. Não tem como uma árvore não dar fruto. E se o segundo foco, ou se o segundo objetivo de nós começarmos certo é estar plantado na igreja, então estar plantado na igreja gerará frutos de uma igreja. Geraremos frutos de uma igreja, de sermos igreja. Porque se estamos plantados na igreja, mergulhados na presença, qual é o fruto que se espera? Qual é o fruto que nós esperamos, Alessandro? Eu venho para a igreja, eu oro, eu clamo a Deus, eu olho para a minha vida, eu lembro que Efésios capítulo 2, eu estava na escuridão, Deus me salvou, me trouxe para a luz, eu venho para a igreja, eu fico exposto à palavra, eu ouço que o meu papel é ser um anunciador das boas novas, é ser uma testemunha, que o meu papel, o meu propósito como igreja do corpo de Cristo, como igreja de Cristo, o meu papel é olhar para os de fora, é carregar alguém até Jesus, e eu volto para casa e continuo relutando contra tudo isso. Entenda, tem alguma coisa errada. Aí você vai dizer, não pastor, mas eu falo, toda árvore vai dar fruto. Toda árvore vai dar fruto. Será que nós não estamos falando coisas de nós mesmos? Será que nós temos colocado essas pessoas mesmo em oração? Será que não é só orar? Será que nós não estamos só orando? E mais uma vez, a oração é poderosa, a oração é tudo. É ela que vai quebrar todas as barreiras no coração das pessoas. É ela que vai quebrar a dureza, é ela que vai afofar, vai amolecer o terreno. Eu quero te dizer que a oração é importante. Então eu quero te dizer, ore intensamente por alguém. Ore intensamente pelo perdido, ore intensamente pelo teu colega de trabalho, pelo teu amigo, pelo teu parente, ore, porque a oração vai amolecer o coração, mas não só ore, carregue-o com você até a presença de Jesus. Você já falou para ele, quero orar com você, eu quero orar por você. Escuta, você tem uma necessidade, escuta, você tem um problema, escuta, você tem alguma coisa, você sabia que eu sou crente? Você sabia que eu sou crente? Sabe que lá na igreja a gente tem o costume de orar, a gente tem a mania de orar, porque nós acreditamos no poder da oração. Tem algum motivo pelo qual eu poderia orar por você? Veja só o que você está fazendo, você está sendo intencional, você está se movimentando. Quando você está focado, uma igreja focada no propósito está sempre em movimento. As pessoas não podem só dizer, ele é um crente. As pessoas têm que começar a dizer, ele é um crente ativo. Ele é um crente que se preocupa comigo, que não tem nada a ver com a igreja dele. Ele é um crente que se preocupa com a minha saúde, com a minha família, com o meu bem-estar. Ele está sempre perguntando pelo que ele pode orar. Meu irmão, uma hora essas pessoas vão dizer, é impossível essa pessoa não querer o meu bem. Daqui a pouco Deus responde uma oração. Tem uma pessoa aqui da igreja que ela tem uma amiga, e eu acho, se não me falha bem a memória, amor, se eu estiver errado, você me corrige, ela tem uma amiga e a amiga dela é esposa de um traficante. É isso, né? É esposa de um traficante. Eu não vou falar quem que é a pessoa, né? Quem que é a irmã aqui da igreja. Ela tem uma amiga que é cliente dela e é esposa de um traficante. Então ela sempre dava presente, né? Alguma coisa desse tipo assim. E esse dia ela conversou com a pastora e falou o seguinte, olha, eu queria dar um devocional para ela de presente. Mas será que ela vai aceitar? Porque é mulher de um traficante e tal. E a pastora é louca para vender o devocional? Não está brincando. A gente entende que isso é poderoso. A pastora falou, claro, imagina se não. Como que vai rejeitar um presente desses? E aí essa irmã comprou o devocional para dar de presente para essa amiga dela, que é mulher de um traficante.
Aí esses dias ela contou para a pastora que ela perguntou, e aí, você está gostando do devocional? E a pessoa ficou maravilhada, está maravilhada com a leitura do devocional. Está maravilhada com aquilo que ela está lendo, aquilo que ela está conhecendo. Veja só, poderia só ficar orando. Poderia só dizer, olha, sabia que eu sou crente? É, legal. Mas quando você tem uma ação que pode mover o coração da pessoa, veja, você está se movimentando em direção a alguém. Você está sendo uma igreja focada no propósito. Sabe, não queira ser conhecido por ser um crente. Não queira que as pessoas digam, olha lá, é crente. Queira ser conhecido por alguém que faz a diferença na vida das pessoas, pela vida de Jesus em você. É quando você estende a mão, é quando você diz, olha, você pode contar comigo. É quando você diz, pelo que eu posso orar por você? Você está se movimentando. É quando você diz, olha, eu tenho orado por você, mas agora eu queria orar com você. Eu posso ir lá na sua casa? A hora que sair do serviço, você pode passar lá em casa. Eu preparei um café, um chazinho, uma bolacha. E eu queria que você participasse comigo dessa mesa. E eu quero orar com você. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Irmãos, é impossível que as coisas... A gente pense que nada vai dar certo. É impossível que a gente pense que nada vai dar certo. Que está todo mundo fechado para a salvação. Ninguém quer Jesus. Gente, hoje 2 homens foram assassinados em Ladário. Ontem à noite, uma senhora de 62 anos foi morta a paulada pelo marido, acho, de 73 anos. Aqui, no bairro, aqui em cima. E como igreja nós estamos o quê? Ah, pastor, mas, irmãos, a gente tem que parar com isso. De pensar que tudo fugiu do nosso controle. De que não adianta. Ah, mas era lá e lá. Irmãos, vamos parar com isso. O mesmo demônio que fez o que fez e que está fazendo na vida dos outros, pode fazer na vida de quem está lá da nossa casa, dentro da nossa casa. Misericórdia. Não me lembro qual foi o dia da semana agora, nós tivemos um caso de uma irmã. Quinta-feira. De uma irmã de uma das nossas igrejas quadrangulares de Ladário. Estava com a corda no pescoço para se enforcar, morando nos fundos da igreja. O mundo está doente. O mundo está doente. Tudo isso aqui é bom demais para não ter essas pessoas aqui conosco. É bom demais para a gente deixar os filhos em casa, o marido em casa, a mulher em casa, os pais em casa, os filhos em casa, os tios em casa. É bom demais para deixar os parentes em casa, os vizinhos em casa, os colegas de trabalho em casa. Sabe, isso aqui eu sei te incomoda, eu sei. Porque a gente quer estar confortável. A gente quer estar confortável. Mas Deus falou, olha, Hebreus diz, o nosso lugar de descanso não é aqui. Entenda isso. Esses 4 homens não só oram, eles vão lá. Eles pegam esse cara. Uma igreja focada no propósito está sempre em movimento. A segunda coisa, segunda marca, uma igreja focada no propósito sempre encontra um caminho. Ela não desiste, ela se reinventa. Olha o que o texto vai dizer. Removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Esses caras são demais. Eles não discutiram com a multidão. Eles não foram embora frustrados quando chegaram com o paralítico, olharam, a casa estava lotada, não tinha como entrar. Eles não ficaram frustrados. Eles não disseram, hoje não deu, hoje não tem jeito. Vamos deixar para outra hora. Não. Eles pensaram e agiram.
Uma igreja focada no propósito sempre encontra um caminho. Não dá para entrar pela porta, nós vamos entrar pela janela com esse necessitado. Não dá para entrar pela janela com esse necessitado, então nós vamos subir esse telhado, nós vamos tirar a telha e nós vamos baixar esse homem na presença de Jesus. A gente diz, pastor, eu já tentei de tudo. Uma igreja focada no propósito sempre encontra um caminho. Pastor, eu convido, mas não quer vir. Uma igreja focada no propósito sempre encontra um caminho. Se ela não quer vir, por que nós não vamos? Aí a gente desafia aqui, irmãos, vamos abrir a casa, vamos fazer uma célula, vamos treinar para ser líder, vamos ganhar gente, vamos chamar os vizinhos. Aí diz, mas aí porque eu tenho que abrir minha casa, porque eu tenho que ir na casa dos outros, porque eu não gosto de ajuntamento. Você vai para onde quando morrer? Porque acho que lá no céu, você tem essa ilusão mesmo, que lá no céu cada um tem a sua casinha? E você vai ter uma câmera de segurança lá. Aí vai apertar a campainha, você vai lá e vai dizer, isso eu não quero atender. Você tem essa consciência de que lá no céu tem uma rede preguiçosa para você deitar no rancho fundo, bem para lá do fim do mundo? Você acredita nisso? Você acredita que lá no céu é cada um no seu quadrado? Se essa é a imagem que você tem do céu, você não entende nada. Você não está entendendo. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Eles disseram, não dá para ir por aqui, nós não vamos desistir. Eu não posso. Eu não gosto de ir na igreja, então nós vamos trazer a igreja na tua casa. O que não dá é para a gente cruzar o braço, o que não dá é para a gente dizer, não, tudo bem, pastor, eu já tentei. Meu irmão, presta atenção, uma igreja focada no propósito se reinventa, sabe por quê? Porque o amor é a sua motivação. Porque essa igreja ama pessoas. Ela entende que métodos podem mudar. Hoje pode ser célula, pode não ser célula, pode ser grupo missionário, pode não ser grupo missionário, pode ser culto de grupo, pode ser chá das mulheres, pode ser o que for. As estratégias podem mudar, mas o propósito não. Se é chá de mulheres, se é culto, se é vigília, se é célula, se é casa de paz, se é futebol, se é churrasco, o propósito é o perdido. O propósito é o necessitado, aquele que ainda não foi resgatado por Cristo Jesus. Senão vai ser só comilança, encheção de barriga. Encheção de barriga? Enchimento? Enchedura? Estou encerrando. Quando a igreja encontra o... Irmãos, a palavra de Deus é linda demais. Você precisa se apaixonar por ela. Para de pensar, a igreja é cansativo ler a Bíblia. Não é, irmão. Não é. E eu descobri algo nesse meu novo desafio de ler a Bíblia 4 vezes durante o ano. Que a leitura, quanto mais longa, é melhor. Quando você lê 2 capítulos, fica picotada a história. Você não consegue... Gente, olha, eu leio a Bíblia há não sei quantos anos, eu sirvo a Jesus há 40 e tantos anos. Esse dia eu entrei na cozinha, falei, amor, eu nunca tinha pensado nisso. Olha aqui e tal. E eu falei, cara, como que eu leio a Bíblia há tanto tempo? E não era nenhuma revelação, era história mesmo, a história. Por quê? Porque geralmente a história a gente lê ela partidinha e você perde o... Então hoje eu leio 14, 15 capítulos por dia. Então a leitura se tornou maior, mais extensa. Aí eu consigo ver coisas que eu falo, meu Deus, parecia que isso aqui nunca estava na Bíblia. Agora eu começo a entender algumas coisas, alguma história, alguma parte da história, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso ali. Apaixone-se pela Bíblia. Apaixone-se pela leitura. Se não consegue ler Levítico, é sangue para todo lado, é carneiro que morre, é bode que morre, é galinha. Não, galinha não. É só morte naquele Levítico. Não consegue ler Levítico, lê outra coisa. Lê João. Lê os evangelhos. Faz um propósito, lê 4, 5 capítulos, lê uma história toda. Eu já estou começando o livro de Crônicas. Hoje é 25 de janeiro, eu já li Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Josué, Juízes, Ruth, Samuel. Eu já li 9 livros da Bíblia. 9. E me chamou a atenção o Absalão. E eu falei, vou ter que estudar esse homem.
porque a história ficou maior, eu comecei a dizer, como assim? Leia a Bíblia. Olha o que o texto vai dizer. Quando a igreja encontra um caminho, Jesus faz o resto. Resto não no sentido de que o papel principal é nosso, não. Entenda, quando a igreja abre um caminho, Jesus faz o resto. Olha o que diz o versículo 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Versículo 11. Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Versículo 12. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Quando a igreja encontra um caminho, Jesus faz o resto. A transformação do coração das pessoas não é papel nosso, é papel dele. O papel nosso é trazê-los até a presença de Jesus. Se eles tivessem desistido, o homem tinha continuado paralítico. Quando eles encontraram um caminho, Jesus fez o que tinha que ser feito. Filho, teus pecados estão perdoados. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O homem levantou, saiu andando na frente de todas as pessoas, e toda aquela igreja que estava tão apática, que não estava vendo o necessitado lá de fora, até essa igreja teve que glorificar ao Senhor. Não é maravilhoso isso, irmãos? Preste atenção, quando a igreja vive o propósito, ela se torna um caminho que leva pessoas até Jesus. Eu quero encerrar dizendo para você que nós precisamos ser uma igreja em movimento. Uma igreja que não desiste, que se reinventa. Uma igreja que fala a mesma linguagem, com a certeza de que, quando falamos a mesma linguagem, nada poderá nos impedir. Comece certo, focado no propósito. Esteja atento, dizendo o que Deus quer de nós. O que Deus está dizendo, nos direcionando para onde? Então foque no propósito e diga, é dessa forma que eu preciso caminhar. Saia do grupo dos que apenas assistem. Saia do grupo que apenas assiste. Saia da multidão que ocupa espaço. Torne-se parte da igreja em movimento. Deus está nos chamando para trocar de postura, para mudar a nossa postura. Eu quero que você fique de pé aí no seu lugar.